Gente, voltei neste mês falar um pouco com vocês, dialogar um pouco sobre um dos nossos programas, né? Que é o Ginga Futebol do Futuro. Eu recebo muitas perguntas acerca desse programa, só que eu também vou me permitir nesse momento falar um pouco da trajetória desse programa, de como que nós concebemos ele aqui na Ginga e seus objetivos, né? Acho que vocês já me ouviram falar em outras comunicações que eu tentei ser goleiro de futebol e fiz muitas avaliações ao longo da minha adolescência, ali entre 14 e 17 anos, e durante esse processo eu sempre tive algumas dúvidas, né? Por que eu treino isso? Quanto que eu deveria treinar daquilo? Como que aprende aquilo outro? E assim sucessivamente. E quando eu desisto, que eu observo que eu não vou ter condição de ser um jogador de futebol, eu decido optar pelo curso de educação física e essas perguntas me motivavam diariamente a tentar compreender como que poderia ser o processo de formação de jogadores e jogadoras de alto rendimento. Durante o curso, eu tive o privilégio de ser bolsista de iniciação científica, estudando a história do treinamento de goleiro na seleção brasileira, né? Também, logo no mestrado, na sequência, eu tive a oportunidade de estudar os saberes da formação, presentes na formação de jogadores na etapa de especialização esportiva. E durante o doutorado, especificamente na pesquisa de campo, eu tive o privilégio de estudar o currículo destinado à formação de jogadores de futebol. Todo esse processo culminou com essa obra aqui, né, que é o Futebol e os Futebolistas do Futuro, que é a obra que vocês podem encontrar na internet, tanto também no site da Ginga, que tem o link para esse material digital. Foi uma publicação feita pelo governo federal em decorrência do Prêmio Brasil Teses, né? Que é a adaptação da tese acerca da compreensão de como que pode se estruturar, ou qual o caminho para se estruturar um currículo para a formação de jovens jogadores, né? E nesse material, eu e o professor Alcides, que foi meu orientador de doutorado, e fica um abraço aqui para o Alcides, né? Nós fazemos uma proposta de como que pode se estruturar um currículo destinado à formação de jogadores e jogadoras, né? Essa proposta tem 4 pilares e alguns pontos que devem ser respeitados nesse contexto. Foi a primeira proposta desse sentido na literatura, né? E a gente ficou muito feliz porque poder contribuir. Na sequência, eu tive a oportunidade de fazer parte dos membros de escrita, né, da editoração dos manuais da Conmebol, e foi muito bem recebida essa proposta pela entidade, pela instituição, de estar presente no manual essa forma de orientar a construção dos currículos pelas instituições nacionais e pelos clubes, né? Aí entre os manuais, nesse manual aqui destinado às categorias de base, que vocês também encontram tanto no meu Linktree, ali no pessoal também, como na internet, ele de forma digital, nós aprofundamos de como pode ser essa construção que foi a proposta inicial da tese, né? Mas decorrência dessa complexidade que é a formação de jovens jogadores, aqui na Ginga nós desenvolvemos um programa específico que é o Ginga Futebol do Futuro, que ele é destinado especificamente para jovens jogadores e jogadoras de 14 a 20 anos, de como a gente pode estruturar um currículo destinado à formação deles e delas. Esse programa é composto por 5 serviços, que é a leitura de jogo, onde nós observamos, estudamos, diagnosticamos a instituição, porque nós acreditamos que esse conteúdo, esse material, tem que ser produzido sob medida para cada instituição formadora de jovens jogadores ou jogadoras. Numa segunda etapa, nós temos a preleção, né, que é o momento que a gente planeja, faz o planejamento estratégico de como será esse material. E aí sim nos lançamos à terceira etapa, que é a que nós denominamos de muda o jogo, que é a construção objetivamente do currículo, do material que vai orientar as práticas e as ações na instituição. Já na quarta etapa, nós temos a denominada rola-bola, que é quando esse material ele vai sendo instituído na organização, na instituição, de forma a que possa permear todos os setores que estão comprometidos com a formação dos jovens jogadores e jogadoras.
E por fim, nós temos a etapa de onde a coruja dorme, né? Esse nome é pela precisão que tem que ter, que é ali que a gente lança a mão do controle, do monitoramento de todo esse processo, de forma que nós possamos estabelecer os indicadores de desempenho, enfim, toda uma abordagem para que possamos averiguar se o programa teve efetividade, se a formação está caminhando na direção que a instituição deseja. Um dos exemplos, né, nós estamos indo aí para uma temporada grande já, um período extenso de tempo com eles, é lá os Tigres Valentes, o Grêmio Novo Horizontino, que desde 2019 temos o privilégio aí de estar com eles construindo a formação dos jogadores do clube para o futuro, né? Os futuros Tigres Valentes, né? Então, deixo aqui com vocês os canais, os links da Ginga aqui na descrição do vídeo, né? Na legenda, para que vocês possam se aprofundar, conhecimento do nosso site, mais informações sobre o programa, e também nos acompanhar nas redes sociais, na Rádio Ginga, na TV Ginga, no Gingando, para que nós possamos construir aí esse futebol com liberdade e equidade, o futebol dos nossos sonhos, né, gente? E assim fica aqui o convite para que sigamos com muita ginga. Era isso, e um forte abraço a todos e todas. Até mais!